assunto é reinado. E essa cidade tem muito a contar. Pompéu, cidade mineira localizada a aproximadamente 168 quilômetros da capital Belo Horizonte. É top! Cidade reconhecida pelo seu carnaval, que atrai foliões do Brasil e do mundo. Pompéu também abriga o museu e o Centro Cultural Dona Joaquina e resgata a história de Joaquina de Pompéu, matriarca da cidade e grande fazendeira, conhecida soberana do oeste mineiro, baronesa do gado, sim, a braba, dama do sertão, dentre outros títulos conhecido pela cultura oral. A cidade também é reconhecida pelo seu potencial pesqueiro. Isso mesmo! Quer pegar um peixe top? Vá até a Pompéu, que é banhada por vários rios, como o Rio São Francisco e o Rio Paraopeba. Em sua zona rural, há cerca de 30 fazendas históricas que demonstram a força empreendedora da cidade, que vem desde 1784, quando o capitão Inácio de Oliveira Campos e sua esposa, Dona Joaquina Bernarda da Silva de Abreu Castelo Branco, mudaram para a fazenda de Pompéu, região hoje conhecida por Pompéu Velho, porque Pompéu é top! Hoje nós vamos misturar dois quadros. Vamos usar o tete-a-tete e suprir o quadro Liberté Quer Saber. Isso mesmo! O tete-a-tete nós entrevistamos celebridades das cidades. E hoje a celebridade é também quem conhece muito sobre o Pompéu. Ele é diretor de políticas culturais, patrimônio histórico e turístico e também curador do Museu Genealógico e Histórico Centro Cultural Dona Joaquina de Pompéu. Vamos falar com ele, Hugo de Castro Machado. Olá, Hugo! Um prazer. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos começar falando, Hugo, da história de Pompéu. Como é que começa a história dessa cidade maravilhosa? Inicia-se no século XVIII, propriamente dito, quando aqui chega, nessas paragens, um sertanista, um bandeirante, o Antônio Pompeu Tax, que adquire essa terra, essa região, e em seguida, na sequência dele, habitam esta região outras pessoas que passam a denominar o nome deste antigo fazendeiro para o local. Então, fazenda do Pompéu, eu moro lá perto do Pompéu, onde foi a fazenda do Pompéu, e com o tempo, alguns anos depois, na década de 80 do século XVIII, chegou aqui um casal que compraram essas terras, o capitão Inácio e a dona Joaquina, que passaram a ser os donos da fazenda do Pompéu. Com o tempo, Pompéu virou Pompéu, né? Dona Joaquina firma uma grande história, não só em Pompéu, mas em toda a região, deixando uma vasta descendência, um grande legado como mulher empreendedora do agronegócio, uma mulher de muita fé e perseverança, uma mulher que imprime até hoje na sua descendência esse sinal de garra, de símbolo, né? de mulher desenvolvimentista, mulher que empreende. Legal, até hoje as mulheres de Pompéu têm muito de Dona Joaquina, especialmente as mulheres de Pompéu. Você falar isso, Hugo, desculpa te interromper, mas é que quando fala nessa força da mulher, eu fico aqui toda assim inflamada, sabe? Porque eu amo falar sobre isso. E olha só, numa sociedade patriarcal, era muito difícil para uma mulher ascender profissionalmente, né? Mulheres eram consideradas incapazes de assumirem o controle comercial e político. Mas você tá me dizendo aí que Dona Joaquina parece ter sido acima, assim, do seu tempo. Como que é essa história? Depois da doença do marido, ela teve que assumir as rédeas dessa grande propriedade, que é hoje todo o território do município de Pompéu e uma outra grande fazenda na região de Paracatu. Paracatu, Naí, toda aquela região também pertenciam a ela. Então, ela imprime essa força com atitudes muito à frente do seu tempo. E por esse motivo, surgiram lendas. Até hoje, 200 anos após a passagem de Dona Joaquina por aqui, nós vemos esse preconceito com a mulher. Afinal de contas, a mulher ela não pode conseguir nada por sua capacidade. Existe sempre uma lenda, sempre algo ruim para justificar o crescimento de uma mulher.
imagine há 200 anos atrás. Então, se a mulher sofre até hoje, imagine naquela época, não é? Então, a dona Joaquina soube deixar essa marca, essa virtude de uma grande citadina, de uma grande empreendedora, e isso é um sinal muito importante em nosso meio. Olha, você já até respondeu um pouco da minha próxima pergunta, que era como que foi essa contribuição de Dona Joaquina quando ela esteve aí próximo da monarquia? Como que foi essa relação, assim? Ela teve essa proximidade de ajudar a família imperial, a família real, né? A pessoa de Dom João VI, Dona Maria, e depois o período imperial das batalhas da independência, sempre contribuindo com, além dos impostos que já pagava, as contribuições, donativos para essas causas em favor da pátria, não é? Chique, fina. Você viu que eu vim aqui em homenagem a ela, né? Olha só. Tô aqui bem princesa, em homenagem a essa rainha maravilhosa. Mas aqui, me fala um pouquinho do museu. Como que foi criado e o que a gente pode encontrar neste acervo riquíssimo? Nosso museu, nós temos aqui objetos diversos, né? Algumas peças que pertenceram à Dona Joaquina, nem tantas tendo em vista o grande acervo que ela tinha, mas é uma história de 200 anos que isso foi se subdividindo com os familiares, né? As famílias foram herdando, isso foi desaparecendo de uma certa forma, naturalmente. Uhum. Mas nós temos aqui algumas peças que pertenceram ao sobrado sede da Dona Joaquina, peças de instrumento de trabalho, né, que contam a história e o legado do agronegócio, do agropastoril em Pompéu, né? Nós teremos aqui, a partir da nova exposição, um tear que foi do sobrado de Dona Joaquina, que servia para tecer, né? Lã, tecido de uma forma geral, que foi cedido em comodato por uma família, nós não podemos citar ainda por ser surpresa, que ficará aqui no museu em exposição por um período de 10 anos. Então, assim, são peças que foram da época dela, de uso dela, que estarão aqui no museu. Maravilha, Hugo! Por falar em família, tudo isso, eu fiquei sabendo que você é um cavaleiro da Soberana Ordem de Malta e da Ordem de Santo Sepulcro. Conta pra gente, o que é a ordem e como que você assume esse título? Eu achei chiquérrimo. Essas duas ordens são duas ordens milenares da Santa Madre Igreja, a Ordem do Santo Sepulcro, a Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, é uma ordem que foi fundada em Israel, em Jerusalém, né, na Terra Santa, para defesa daquele local sagrado onde foi sepultado nosso Senhor Jesus Cristo, o Santo Sepulcro. Hoje a ordem tem um intuito caritativo e social. Já a Ordem de Malta é uma ordem soberana, a Soberana Ordem Hospitalar de Malta é uma ordem que tem uma missão hospitalar, como o próprio nome diz. Essa ordem visa apoio humanitário, né? Hospitais, creches, ambulatórios em todo o mundo. Principalmente, hoje nós temos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Nós temos 3 associações da ordem. Eu pertenço à Associação da Ordem de Malta do Rio de Janeiro, a delegação de Minas Gerais. Ai, tá então, vendo, antes diretor? de ser um título de honraria, é uma função discreta e uma maneira de fazer um trabalho caritativo, ligando toda a história, a tradição da história mundial e a nossa obediência ao Santo Padre, o Papa. Chique. Ai, achei chique. Vocês estão entendendo o nível do programa de hoje? Isso é Pompéu, meus amores. Ai, gente, calma. Então, deixa eu encerrar esse nosso papo com a classe que isso merece. Olha, Lorde Hugo, é um prazer enorme receber você aqui neste programa. Muito obrigada por estar aqui. Eu estou muito feliz com a sua presença. Prazer é todo nosso. Pompéu está de braços abertos e assim que o museu estiver aberto para a nova exposição, se Deus quiser, em setembro, eu aguardo vocês aqui para uma visita. É sempre uma honra enorme levar o nome da nossa terra, da nossa origem, né, como divulgação para toda a região. Eu desejo sucesso ao programa, né, a essa missão e a esse trabalho de levar alegria, cultura e entretenimento para todos. Obrigada, Lorde Hugo. Au revoir!